Então, quero começar agradecendo, gente. Para quem não sabe, eu estou aqui com a Natália Cuminali. A Natália é uma jornalista de saúde que eu sou particularmente super fã, super aprendo, super respeito. Para mim, tem sido, acho que a fonte mais segura e confiável nesse momento que a gente está vivendo. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. E eu fiquei aqui pensando um pouco por onde começar com você, né? Mas eu acho que antes da gente entrar no corona, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, né, da sua trajetória, né, como é que você foi parar na saúde, como é que foi essa escolha e como é que essa escolha, acho que tomou conta da sua vida, né? Tomou, tomou. Primeiro, antes de tudo, é um prazer estar com você. Eu te admiro demais também, admiro muito o seu trabalho, tudo que você faz é sensacional. A gente tem essa coisa em comum que eu acho que é apaixonada por informar, né? Por informação em saúde, por levar, ajudar a traduzir o conhecimento para as pessoas. Então, assim, eu acho que isso a gente tem em comum, por isso que a gente se Legal, reconhece, assim. legal. E a minha história com a saúde é bem curiosa, assim. Eu desde pequena eu queria ser médica. Eu tenho médicos na família e eu sempre olhava para o que meus tios faziam e tal. Eu quero ser médica, eu queria ser pediatra ou psiquiatra. Daí eu fui crescendo e percebi que, bom, não era bem a medicina, que era o meu. Não tinha muito a ver comigo, assim, o chamado da medicina. Eu gostava de escrever, eu gostava de conversar com as pessoas, de entender como as coisas funcionavam. E daí eu falei, bom, vou tentar o jornalismo. Entrei para o jornalismo. No jornalismo, logo de início, eu não fui fazer saúde. Eu fiz já cobri Big Brother, cobri show da Madonna, enfim, no jornalismo você vai passando por várias etapas, né? E daí teve um dado momento que a minha chefe resolveu me colocar em saúde. E daí eu me encontrei. Então, assim, eu trabalhei na revista Veja, né? Por mais de uma década, eu tinha esquecido de contar esse detalhe. Só cobrindo saúde e visitando o congresso médico, traduzindo informação científica para o público leigo. Para mim foi assim uma experiência incrível. Eu tive muitas oportunidades, eu conheci muitas pessoas, você inclusive, né? Muitos médicos, muitos pacientes, muitas histórias. E daí, no fim, agora eu saí da Veja faz desde o final do ano passado e estou investindo nesse tipo de comunicação para simplificar o entendimento da saúde. Muito bacana, muito legal. Vamos falar de corona, então? Acho que vamos começar falando um pouco dos números. Acho que, né, você tem feito aí, né, esse seu informe diário de forma super realmente didática, cuidadosa, responsável. Então, eu acho que é esse o tom mesmo que a gente também dá no Oncoguia, né? Acho que em nenhum momento a gente fala que enfrentar um câncer é fácil, mas a gente tenta fazer com que esse momento seja mais leve, né? Menos sofrido. E para isso você precisa de informação de qualidade, né, Natália? Então, eu acho que isso vale para todos os momentos que a gente está vivendo. E por isso a gente conseguir começar a identificar, né, o que que é mito, o que que é verdade, no que eu acredito, quais são, né, as informações básicas que eu preciso para agir de forma responsável nesse momento, sabe? Então, eu queria falar um pouco disso tudo com você. Mas acho que a gente podia começar falando assim, onde estamos, né? Como é que você vê aí, né, esse momento de pandemia que a gente está vivendo? Olha, a gente começou a ver tudo isso crescer de um jeito muito rápido, né? Muito astronômico. E a grande questão é que eu não sei se as pessoas estavam acompanhando a velocidade desse crescimento. Então, do nada pareceu muito mais grave e parece que agora já está tudo meio fora de controle, a gente está dentro de casa e tal. E sempre foi mais ou menos essa tentativa que eu tenho na minha comunicação. Então, assim, colocar as coisas em perspectiva. Tentar explicar para as pessoas o que está acontecendo, onde que a gente está no Brasil, o que está acontecendo no mundo. E sempre tentar também deixar as coisas um pouco mais leves, como você mesmo disse, assim, eu não gosto muito desse sensacionalismo que tem em relação às notícias. Eu acho que ele só faz mal. Você está consumindo muita notícia? Eu parei, eu parei.
assim, porque elas chegam de todos os lados, né? Elas chegam de todos os lados. De verdade, eu vou olhar o que você escreveu, assim, eu tenho feito isso, assim, e eu tenho hora que eu passo por você, eu falo, Natália, não postou nada ainda hoje, tipo assim, né? Eu fico te esperando. Eu tô no interior, Natália, eu vim para Tatuí aqui, ficar um pouco, né, para os meus filhos poderem respirar um pouco, sair do apartamento, né? Tem os dois pequenininhos de 3 anos. Então, aqui em São Paulo eu tenho um jornal impresso que chega na minha casa, aqui eu não tenho, né? Então já não é no meu café da manhã que já tem aquela avalanche de notícia, né? Então, elas agora estão chegando de forma um pouco mais moderada, às vezes eu tento ver um pouco no jornal à noite. É porque o consumo excessivo vai deixando a gente mais ansioso, né? Eu sinto isso também. Eu acabo consumindo porque eu tenho que traduzir isso para as pessoas, mas assim, eu recebo muitos relatos de muitas pessoas que ficam ansiosas com a quantidade de notícias que elas consomem. E daí, e a forma como consome também, porque se você só vê o que está acontecendo de ruim, é muito difícil você não entrar em desespero, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim que eu tento pontuar a minha cobertura, assim. Agora, como que está o Brasil hoje, né? Você tinha perguntado. É um pouco difícil de saber exatamente. A gente está com um número de casos subnotificados. A gente, a gente não tem teste suficiente. Então, assim, não dá para saber o tamanho do negócio. Aqui em São Paulo a gente está isolado, né? Apesar de ter tido um registro na queda do isolamento. Mas, assim, a gente não tem muitos números de como está a situação nos hospitais. Tem algumas cidades que estão mais graves do que outras. Então, São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, Fortaleza, eles estão no foco do Ministério da Saúde. Mas pode ser que logo isso comece a se expandir no país, assim. E não dá para saber exatamente quando. Antes se falava de abril, ontem o ministro falou maio, junho. Então, assim, eu recebo várias mensagens das pessoas me perguntando: ah, Natália, quando que isso vai acabar? E ninguém sabe. Qualquer pessoa que souber, que fala assim, não, acaba dia 3 de não sei quando. Não sabe. É. No fundo, é um chute, assim, porque a gente não tem como saber exatamente como que o vírus vai se comportar aqui. Vai depender muito também da população. Eu acho que isso eu percebo. Eu acho que acho que já começa a ser uma dica até, né, Natália? Porque isso que você falou, essa coisa do consumo excessivo de notícia, talvez possa ser tentar colocar isso na sua rotina, né? Será que precisa ver todo dia? Será que não precisa? Será que precisa ver todo dia notícia de corona, né? Será que dá para mudar um pouco de tema? Mas eu acho que essa coisa do não saber, né? E um pouco do medo do que vem pela frente, pelo menos para mim, me pega muito, assim, sabe? Eu me pego muito nessa coisa aqui, medão do que vem pela frente, né? Como é que a gente se prepara emocionalmente, né? Acho que, não sei, socialmente, dentro cada um do seu quadradinho hoje que a gente já está para enfrentar o que vem pela frente, né? E acho que aí não é ser sensacionalista, né? Eu acho que é tentar ser realista e se preparar mesmo, né? Para o que a gente vai viver, né? Sim, e eu acho que assim, uma das dicas, inclusive, da Organização Mundial da Saúde é consumir uma notícia uma vez por dia. Não uma notícia, uma vez por dia. Então, em vez de você ficar vendo notícia o dia inteiro, não tem por que você ver toda hora. Abrir o jornal toda hora, ver a atualização toda hora. Não faz bem isso para ninguém. Então, Uhum. acho que esse é um ponto importante, assim. Agora, essa incerteza realmente deixa a gente com medo, né? Com medo do que vai acontecer aqui, com medo de trabalho, com medo de perder o emprego, enfim, de ter algum familiar que fica doente, né? Eu acho que, assim, são medos que a gente tem que, infelizmente, lidar. O quanto a doença vai chegar pertinho ou não vai, né? Essa coisa de Sim, quando a gente escuta que todo mundo vai se contaminar, né? Que de um jeito ou de outro, mas você vai se contaminar, mas você vai ser assintomático. Mas daí você fica, será que vai ser mesmo, né? E fala, mas tô no grupo de risco, não tô. Essa é outra confusão. Tem até um comentário aqui da Fê Senra, né? Falando que ela fala até para os amigos que o próprio estresse acaba te colocando no grupo de risco, né? é isso, exatamente. Você não, você para de se cuidar,
não se alimenta direito, não dorme direito, e daí o que acontece? A imunidade baixa, né? Os médicos dizem isso, eles falam que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, do nosso sono, da nossa alimentação. Eu queria te perguntar um pouco assim, né? Como que você tá, né? Como é que você se informa, né? Quais são as suas fontes? Como é que você faz? Como é que é o seu processo mesmo, né? Entre ter acesso a uma notícia e até falar, bom, deixa eu dar uma investigada nisso, né? Porque depois eu também quero muito a tua ajuda para a gente passar para as pessoas aí, isso assim, como que as pessoas desconfiam, pelo menos, se aquilo é verdadeiro ou falso? Porque a gente está vivendo uma avalanche de notícia, né, Natália? E muita notícia falsa, né? Sim, não, o meu processo ele é todo contra a Organização Mundial da Saúde, né? Eu começo de manhã já me informando, lendo todos os principais jornais, a Folha, Estado de São Paulo, New York Times, dou uma olhada nos periódicos científicos para saber o que saiu de novo ou não. Então, assim, eu tenho que fazer isso porque eu sou esse filtro, né? Não dá necessariamente para, não, hoje eu não vou ler nada e tal. Então, todos os dias sigo esse percurso, eu tenho que fazer isso. Daí, como eu seleciono o que vai ou não? Esse é um ponto que, assim, no fundo, é difícil saber. Eu tive esse problema essa semana, quando teve, eu não sei se você viu, eu postei uma passeata, uma carreata, na verdade, Eu para o repostei isolamento isso aí. social. Então. E aí teve gente que comentou na foto falando assim, eu acho que você deveria postar mais coisa negativa, para as pessoas terem mais noção. E é isso, eu fiquei refletindo sobre isso, assim, no fundo, será? Não tá no Eu tenho jornal todos muita os dias? dúvida. Tenho muita dúvida. Eu vi Eu um não post de sei. uma médica que eu gosto muito até. E eu fiquei, nossa, eu pensei muito hoje o dia inteiro, porque era um post de uma caveira sentada na frente do computador. E ela falava com todas as letras, assim, se você quer sair de casa, né? Se você quer liberar seus funcionários, justamente tá por conta de você estar preocupado com a economia e tal, então você deveria assinar um testamento vital, abrindo mão de você ter acesso ao UTI, de você nananana, e ela termina de uma forma muito pesada, assim. Fiquei refletindo muito sobre isso, sabe? Isso assusta, isso aproxima, né? Isso realmente toca as pessoas, porque eu acho que a mensagem que precisa, né, precisa te tocar para você, né, minimamente tentar assimilar e transformar, né? Assim, eu não sei. Fiquei muito Eu, mexida, muito. eu também não sei, eu acho que vai muito da personalidade. Tem gente que se choca e daí resolve se proteger, tem gente que se choca e foge da informação. Então, eu não vou mais consumir esse tipo de conteúdo porque me faz mal. Eu evito consumir vários tipos de conteúdo porque me fazem mal. Uhum. Não tem, assim, eu tenho isso, essa noção do que me faz bem e do que me faz mal. Então, é essa comunicação que eu tento passar quando eu falo com as pessoas, assim, porque, claro, você não vai fechar. Quando começar a aumentar muito o número de casos, tiver casos muito pontuais, eu não vou fechar os olhos para isso, mas, assim, ficar postando foto de corpo, de cemitério, de caixão. Assim, eu não sei, os números estão aí todos os dias, né? Eu vejo Não, assim, a e gente. essa é uma informação que, se a pessoa quiser, ela também está disponível, né? Porque também tem esses veículos que estão o tempo inteiro só falando disso, né? Agora, claro, Exatamente. óbvio, tem uma discussão que a gente também tem que encarar, e aí é mais dolorida ainda, que é essa questão mesmo assim, um pouco das questões bem de finais de vida mesmo, né? De final de vida, do quanto a gente não tá podendo, das pessoas, da questão de não poder ter velório, de não poder, a família tá ali na hora do enterro, não poder ter todas as despedidas, a gente a vida inteira batalhou por isso, né? Pela questão dos cuidados paliativos acontecerem de forma cuidadosa, e isso tudo não está sendo possível acontecer. Então, essa é outra conversa que, de forma muito responsável, a gente precisa ter também, né? E Sim, daí sim. sim, como é que você cuida do luto, como é que inclusive a gente faz, já vou fazer spoiler aqui, a gente vai Hum. fazer um super papo aqui com a doutora Marilena Pereira Franco, que é Ai, uma super psicóloga, e foi o segundo tema mais pedido depois de você, que foi a questão da gente, como é que a gente cuida dos sentimentos nessa fase, né? Como é que a gente administra, como é que a gente se prepara.
E sim, também, acho que como é que a gente lida, inclusive, com esse medão aí, né? Do perder, do quanto a gente já está perdendo, né, Natália? Eu falo que a gente já tem sim. lutos aí no nosso dia a dia, né? E que a gente Pois é, a provavelmente não está nem Páscoa, se dando conta, né? a gente ficou longe, né? Assim, se as pessoas respeitaram o isolamento, você está longe da família, você está longe das pessoas, é uma nova realidade, é tudo novo. Até as notícias, né? Voltando assim pro. Até o consumo de notícias é diferente. Vários portais registraram aumento de audiência, de consumo de notícias. As pessoas estão mais em casa, elas estão vendo mais live, elas estão consumindo mais conteúdo online, né? Elas estão fazendo academia online. Eu recebi uma mensagem da minha academia com uma grade de horário de vários tipos, de várias modalidades, tudo online. As pessoas estão tendo que inovar, né? Estão tendo que fazer tudo diferente. Então é isso. Da comunicação até o exercício, tudo, né? E a nossa saúde mental é muito importante nesse processo. Acho que eu vou aproveitar aqui a pergunta do Miguelito. Ele está perguntando, né? O que que você diz sobre os números de mortes de outras patologias, né? Muitas são maiores até mesmo do que o Covid e que não são tratadas dessa forma. Você sabe que eu vou até aproveitar aqui isso e compartilhar com você uma angústia nossa aqui do Oncoguia, né? Porque o impacto já apareceu no mundo do câncer, né? A gente já, o nosso Ligue Câncer, quase metade das ligações já estão, assim, são os motivos pelos quais as pessoas nos ligam, são questões do dia a dia de um paciente com câncer, mais impactadas por conta do corona, né? Então, isso já está metade, metade, assim. E para a gente é muito complexo mesmo, né? Então a gente está vendo tratamentos postergados, a gente está vendo tratamentos cancelados, a gente está vendo e muitas coisas, né, sem uma explicação, sem prazo. Como é que, né, que tamanho e que lugar as outras doenças ganham num momento como esse de pandemia, né, Natália? É muito complexo, muito. É muito complexo. E assim, respondendo ao Miguelito, de fato, assim, é, o destaque agora está para a Covid-19. Não tem jeito. Não tem jeito porque ela se impôs ao sistema de saúde. Se as pessoas virarem as costas para a Covid, vai ser muito pior. Se já está ruim agora, e até queria saber como que está isso assim mais detalhadamente com o câncer, porque eu ouvi que não, as cirurgias não tinham que ser canceladas, mas estão sendo pelo jeito. Então. Acho que e tanto o SUS quanto o plano de saúde. A gente já está acompanhando situações. Assim, a gente tem conversado muito com os oncologistas, né, Natália? E aí, claro, uma coisa é o oncologista olhando no olho, mesmo que seja hoje por telemedicina, né, que graças a Deus aí foi liberada no Brasil, mas explicando para a paciente, pondo na balança riscos e benefícios, que tudo bem aguardar um pouquinho, né? Outro dia eu estava conversando com a doutora Marina Saad e ela falou exatamente isso. Ela falou: eu acabei de tomar uma decisão com uma paciente minha e juntas a gente decidiu que ela vai fazer mais 2 ciclos de químio e a gente vai jogar a cirurgia lá para frente. Tudo bem, né? Paciente Sim. É uma confortada, decisão compartilhada. isso, né? Paciente confortada, acolhida, se sentindo segura. É completamente diferente do que a gente tá vendo, assim, né? Pacientes muitas vezes, que às vezes é retorno de consulta, por exemplo, que é uma consulta que o paciente está indo para fazer avaliação de tratamento, né? Com uma possibilidade da doença ter progredido ou não. Então, não tá bom, não tá bom, assim, sabe? Não, A mas gente tá documentando tudo isso, é bem desafiador, a gente está orientando os pacientes até para procurarem mesmo os hospitais, muitas vezes até a própria ouvidoria, porque assim, todas as sociedades, a própria SBOC, né, a recomendação da SBOC é o tratamento não pode parar. é, Então, exato. E a telemedicina nesse ponto acaba ajudando também, né? Porque você evita a exposição do risco. isso. Mas quando Ajuda você precisa de muito. cirurgia, não. Com relação às cirurgias, o que a gente está vendo é uma insegurança muito grande com relação à disponibilidade de UTI, Ah, tá né? bom. Então, assim, se é uma eletiva que dá para esperar, tudo bem, né? Mas tem cirurgia que não pode esperar, né? Então, aí tem sim que fazer toda uma questão, vou ter UTI, não vou ter UTI, é um hospital, né, free de Covid ou não é, que parece que agora eles vão começar a soltar isso, né? Sim, sim, Uma sim. categorização por hospital, né? Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é que está todo mundo aprendendo. É tudo novo. A gente começou conversando dizendo que não dá para saber exatamente o tamanho disso, e cada hora muda um mês.
era abril, agora é maio, junho, e aí? Então, assim, acho que tá difícil até para o sistema se organizar, né? É. Tá, a Anne até comentou aqui agora, né, que é super difícil, principalmente para quem está sendo diagnosticado agora. Outro dia eu escutei também uma conversa de alguns médicos, inclusive com um posicionamento importante da Sociedade Brasileira de Mastologia, Natália, porque é exatamente isso, assim, eles estão insistindo muito, inclusive para que mulheres que estão com sinais e sintomas não desistam de fazer a mamografia. Né? Porque isso pode acarretar uma questão que a gente vai começar a lidar agora, de diagnósticos tardios da doença, né? Por conta, muito provavelmente, dessa insegurança. Ah, mas eu vou na clínica, não vou na clínica, posso me expor, não posso me expor, né? Então, e eles super insistindo para ligar, para entender direitinho qual é a segurança, quais são os cuidados necessários, né? Sim, e a gente sempre defendeu a importância do diagnóstico precoce, né? Ó, E o olha só. impacto disso. Ó, Valdirene, ó, mas os exames também estão sendo cancelados e os pacientes têm que fazer monitoramento a cada 3 meses. Os exames também? É, A gente então. também já viu. A gente também já viu. Porque às vezes é isso, é atomo, né? Às vezes é um exame para ver se o tratamento funcionou, não funcionou. A gente está acompanhando isso também pelo Live Câncer. Sim. Mas aí, agora, a solução para isso, o que é? O que geralmente vocês orientam, Luciana? Assim, a gente está insistindo muito para eles tentarem um contato com o seu oncologista, Natália. Porque Tá. muitas vezes não é o É até onco que bom eu saber disso para eu também ajudar a não, divulgar, porque não é o onco que cancela, né? Assim, vamos falar, paciente do SUS raramente não tem o WhatsApp do oncologista, né? Não tem, né? Então, ele acaba sendo contatado por alguém do hospital, por uma recepcionista, né? Que liga e fala, não venha, ou o paciente está ligando para saber se pode ir, se não pode ir. Ó, meus exames foram cancelados, tinha um semana passada, a Gi falando aqui pra gente. E, e aí o que a gente está insistindo muito é insista para você tentar alguma forma de você conversar com o seu oncologista para que ele te dê um pouco de retaguarda aí. Mas não é fácil quando a gente fala de SUS. Não é fácil, não é fácil. E aí o paciente está é, inseguro, também não dá para a gente falar para ele, vai lá para sua instituição, né? Assim, se ele está bem, também não sei se ele tem que ir, né? Então, a gente está sim. insistindo muito, assim, faz de tudo para tentar achar seu médico, tenta achar a enfermeira-chefe da químio, tenta falar com alguém que sabe quem é você, né, que conheça um pouquinho da tua história, para você entender e ficar um pouco mais seguro com relação a essa decisão, né? Sim. Tem bastante gente comentando aqui, olha só. De É, cancelamento de tratamento, de né? cancelamento. E é um pouco preocupante porque, no fundo, o Ministério da Saúde disse hoje na coletiva um dado que não está sendo muito divulgado, que é o coronavírus ele começou nas classes mais altas, então lotou primeiro os hospitais particulares. O segundo passo é lotar os hospitais do SUS. Então, assim, como que o sistema vai aguentar? Como que vai ser isso, né? Quando a lógica se inverter. E acho que aí a gente volta de novo para nossa responsabilidade, né, Natália? Sim, Porque eu acho que essa angústia, fica todo mundo falando, mas o que eu tô fazendo agora, né? Eu tô travada aqui dentro de casa, tal. E aí acho que é essa espera mesmo, né? Eu acho que todo mundo fala muito isso, né? Do quanto o que a gente está fazendo agora não é para todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, né? Então, ó, tem um monte aqui. Ó, mais um paciente em tratamento da químio com imunidade baixa. É recomendável ir no hospital com pacientes de Covid? Não é um risco? Sim, Vinícius, é exatamente o que a gente está falando, né? sim. Então, não é para ir, né? Se ele está bem, agora o que a gente está discutindo é se ele precisa fazer a químio, se ele precisa fazer a rádio. Você sabe que outro dia a gente fez uma live muito legal com o pessoal da radioterapia. E eles estavam contando, assim, a quantidade de coisa que eles já fizeram. Então, por exemplo, eles estão funcionando em turnos diferentes. Eles estão espaçando bastante, né? Porque no dia a dia de uma radioterapia, de 10 em 10 minutos, é um paciente entrando, um paciente saindo. Então, tem várias decisões mesmo relacionadas à segurança para garantir que um paciente não encontre com o outro. Eles fizeram um esquema também de blindar as equipes, sabe? Por idade,
quem fica na linha de frente ou não, mas a gente até estava conversando durante o bate-papo e uma paciente falou que um plano de saúde tinha negado a radioterapia, alegando que era por causa do corona. E ele falou, isso não pode acontecer, né? Não tem nenhum motivo para cancelar a radioterapia, mas a gente está vendo que tem de tudo, assim. Inclusive, muita coisa rolando também com o plano de saúde. E às vezes eu acho que o sistema se aproveita, né? É, É difícil dizer isso com certeza, mas assim, a pessoa diz que é por causa da crise, mas também se aproveita para negar um tempo, porque sabe que vai ter outro tipo de custo agora, né? eu acho que é uma hora que, por mais inseguro, acuado que a gente esteja, na hora de garantir os direitos, acho que tem que ir atrás sim, não pode desistir. Teve uma mudança até na tabelinha dos prazos de procedimento. Então, assim, né? Então, normalmente o plano de saúde tem que aprovar um procedimento de alto custo, um procedimento, não é alto custo que chama, é como se fosse assim, uma cirurgia, uma quimioterapia, né? Um procedimento de Tá. alta, uma coisa mais A complexa. complexidade, tá. Isso, em 21 dias. Agora virou 42, entendeu? Aí a gente Sim. também estava conversando com o Thiago, que é o nosso advogado, e ele já explicou que não, que assim, mas depende do médico deixar muito claro no pedido de que aquilo não pode esperar. Então, Sim. de novo, estamos precisando desse médico muito pertinho, né? Então, acho que isso não é uma coisa muito fácil, mas tem que tentar batalhar para isso, né? Bem Sim. importante. Não, tem uma mãe, acho que um pai aqui falando que está muito angustiado, que o filho dele está em tratamento com metástase e que dá muito medo, né? De correr esse risco de internar, né? A gente está falando que vale a pena ressaltar a importância do cuidador, porque o paciente pode, né, não estar tão ciente. Acho que sim, Gi, acho que a gente vai falar disso também. Acho que tem um cuidado muito do papel do cuidador nessa hora, né, Natália? Com quem você está convivendo ali, né? Sim. Tem que ter todos esses cuidados de. Todos os cuidados da Covid parecem simples, né? Mas se eles não forem seguidos, né? O risco é grande, o risco é pior para quem está com imunidade mais baixa, assim, como o Vinícius falou, é pior para quem está em tratamento. Então, assim, é grupo de risco e é importante ter todos os cuidados redobrados, né? E assim, ficar em casa é o mais básico deles. Mas aí Deixa pra... mas daí todos os outros cuidados, né? Com compras, quem vai ao mercado, usar máscara. É até engraçado, porque assim, as coisas elas mudam tão rápido que no começo da Covid, a gente falava, por exemplo, que não precisava usar máscara, você lembra? É. E aí agora o Ministério está indicando que as pessoas façam máscara de tecido, porque é uma forma de ser uma barreira. Então, assim, tá tudo mudando, tá tudo se transformando, e a gente tem que estar sempre atento para saber o que está acontecendo, porque as formas que a gente atua hoje podem impactar no futuro, né? Vamos falar um pouco para as pessoas? Quais são as... Acho que assim, o que tem que fazer acender um sinal de alerta que aquela notícia está cheirando estranha? Isso daí eu sou especialista. Não pode se aproveitar nisso. Não, assim, notícia alerta, vamos lá. Primeira coisa, qualquer coisa que pareça um milagre. Se chegar no seu WhatsApp um tratamento milagroso, gente, suspeite. Acho que isso é o principal de tudo. Não tem nada milagroso, não existe milagre, né? Assim, para nada. Muito menos para a Covid-19, que acabou de surgir. Então, assim, não tem vacina, não tem tratamento, não tem nada milagroso e muito menos nada natural que vai servir para isso. Então, assim, tudo que parece novidade, milagre, inédito, descoberto ali por cientistas de Israel, de Cuba, não sei o quê, muito distante, eu acho que isso tem que acender um alerta. Esse é um ponto importante, assim, em relação a fake news. O segundo ponto é não ter autoria conhecida. Então, eu vi isso de um médico do HC. A pessoa fala isso, eu vi isso de um médico do HC. Tá, mas qual médico do HC? Não, é o áudio, tem o áudio. Aí o áudio você não sabe quem que é. Você não sabe se o médico é mesmo do HC. Eu não sei se você viu, o ministro teve áudio burlado, imitaram a voz do Mandetta e começaram a compartilhar. Eu Ele recebi no falando. grupo do meu prédio. E aí eu fiquei ouvindo, eu conheço a voz do Mandetta, né? Tô ouvindo a voz dele desde janeiro.
E aí eu falei, não, mas você não é uma Mandetta. Mas é isso, é engano, as pessoas se enganam, porque se você não está muito atenta, você acha que é mesmo Mandetta e que ele está dizendo aquilo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E às vezes a pessoa que te manda, ela não tem más intenções. Então, uma coisa que eu faço, e que eu acho que as pessoas não costumam fazer muito, é jogar no Google. Joga no Google, já teve alguém que desmentiu aquilo. Então, se você está achando que o negócio é muito bom para ser verdade, ou está meio suspeito se é aquilo mesmo, joga no Google. Geralmente, os primeiros resultados estão lá. O Ministério da Saúde já fala: ah, não, isso aqui já desmentimos, é fake news, não é fake news. Acho que esse é um ponto também que é interessante. Agora, a narrativa, as narrativas muito, muito interessantes, muito bem escritas e tal, geralmente elas te seduzem, mas elas não têm informação de verdade. Dá para perceber isso também. Então, assim, tem que se informar nos veículos mais tradicionais, em lugares que você confia. Eu acho que basicamente é isso. É. Não, e o quanto desestrutura também, né? Assim, Ó, a porque Gi tá fica. falando uma coisa que é verdade também, ó. É muito médico aparecendo para dar receita. É. Agora, todo mundo é PhD em coronavírus. Todo mundo. Então, você tem o médico que fala que a cloroquina é perfeita, tem o médico que fala que não, tem gente que fala que sim, e é isso, assim, todo mundo é PhD, todo mundo tem uma opinião muito elaborada, e aí parece que é convincente, você fala assim, bom, esse médico aqui tá falando que a gente pode ir pra rua. Eu já vi médico falando que tem que acabar com o isolamento. É. Também já vi. Médico. Também já vi. Então, assim, é difícil orientar, assim, a gente está numa nova era do fake news, eu acho, nesse momento, assim, porque a gente tem uma fake mais profissionalizada, assim, que no fundo não é fake, né? É uma interpretação, é um viés. É. Você sabe que eu estava naquele dia lá do Roda Viva do Átila, né? E tem uma coisa que eu gostei muito na fala dele, que acho que também tem muito a ver com o seu trabalho, e o quanto eu acho que esse momento que a gente está vivendo tá propiciando um resgate da ciência mesmo, né? Uhum. E eu acho que o quanto também a gente está pagando caro por não ter investido em ciência, né, Natália? Porque a hora que você vê, né, esse monte de teste represado, né, um dos motivos, eu estava ouvindo ali, acho que o pessoal acho que não sei se era do Lutz ou mesmo lá do Rio, né, do Oswaldo Cruz falando, do quanto, assim, as nossas máquinas são velhas, né? A gente não tem recurso humano decente, a gente está correndo atrás muito, né, atrás do prejuízo, no caos mesmo, né? Já com uma situação complicada, atrasada, né? Então, que mude isso, né, Natália? Que a gente comece a priorizar realmente toda essa questão da saúde, da ciência, do dado, né, da evidência científica, né? Não, eu brinquei outro dia, nunca tanto se falou sobre achatar curva, né? As pessoas tinham noção que era uma curva, agora todo mundo entende um pouco de epidemiologia, de curva subir ou não, de estudo científico, quais são os protocolos, assim, termos que são muito comuns para gente que trabalha com saúde, agora estão na boca do povo, isso é muito bom. É. Mas você sabe, eu vejo assim, eu fico fazendo exercício até com meu marido aqui em casa, assim, como é duro, né? Assim, a gente ficou discutindo muito essa questão, né, da própria cloroquina, né? E o Pedro falava, mas por que que não pode, né? O que tem que esperar? O que que é isso? O que que é esse esperar um estudo clínico ter resultado, né? Porque isso é muito angustiante, né, Natália? Porque uma coisa é se aquilo serviu para mim, mas na hora que eu tenho que tomar uma decisão para política pública, eu tenho que ter o dado que me ampare para essa tomada de decisão, né? E o quanto Sim. essa informação está longe de todo mundo, né? Eu quero aquilo para mim e pronto, né? Então, muito desafiador. É difícil porque você escuta a história de alguém que melhorou e você fala assim, pô, eu também quero. Né? No fundo, alguém escreveu isso aí, eu não lembro mais quem, que é a gente está tão desesperado por uma novidade, por uma esperança, que a gente se apega a essas coisas. É assim, a gente fica atrás de algum milagre, de alguma solução que vai resolver isso. É normal. A gente quer sair disso logo, a gente quer sair para ir para a rua, para ir no restaurante, para ir passear, quero abraçar minha família, né? Que é a nossa vida de volta, né? É a nossa vida de volta Exato. mesmo, né? Tipo, roubaram da gente a nossa vida Roubaram. sem, E não estão sem dizendo quando a aviso. gente vai ter de volta.
E Então, aí essa é a grande reflexão aí que todo mundo tem provocado a gente, é que vida que você quer de volta. Talvez a gente vai talvez poder escolher, né, um pouco, né, que tons a gente vai querer dar para nossa vida depois, né? Só que a gente só não sim. sabe quando, né? Não, mas ó, a Sandra levantou um ponto aqui que eu acho muito importante, repensar o subfinanciamento do SUS. Gente, ainda bem que a gente tem o SUS no Brasil, né? Eu não sei se as pessoas conhecem muito o Nossa. sistema de saúde americano, por exemplo. Lá as pessoas elas não vão procurar ajuda porque elas têm medo de não conseguir pagar a conta. Eu estava vendo ontem uma médica que o Fantástico entrevistou, e a médica falou exatamente isso. Não é que aqui não tem hospital para quem não tem plano, né? Quem não tem plano vem aqui, vai ser atendido, mas tem que pagar. A conta vai chegar e você tem que pagar. E é muito caro. Você vai pagar pro resto da sua vida, vai parcelar em 1000 vezes, mas tem que pagar, né? Antes do governo americano subsidiar o teste, bem no comecinho do coronavírus, teve gente que chegou aí para o hospital e teve que pagar US$ 14.000. Eu lembro de ter falado sobre isso bem no começo de tudo. Então, assim, agora não, agora eles estão dando, mas assim, a gente tem o SUS, que não é perfeito, que não é, né, o ideal, que a gente merece que ele seja melhor, mas a gente tem o SUS, né? E ele vai ajudar a salvar a vida de muita gente. Os médicos do SUS vão salvar a vida de muita gente. Então, eu acho que isso também serviu para a gente valorizar, em vez do povo que fala muito mal do SUS, o SUS é uma porcaria, o SUS não sei o quê. Não, a gente tem o SUS, a gente tem esse serviço de vigilância, a gente tem esse serviço que funciona, né? E que vai com certeza ele vai sofrer algumas coisas, né? Eu não acho que vai ser perfeito, infelizmente. O ministro mesmo, você assistiu ontem a entrevista dele no Fantástico, né? Ele falou, em algum momento a gente vai ser criticado, ou criticado porque não fez tal coisa antes, ou porque devia ter feito depois, ou porque não sei o quê. Então, assim, com certeza alguma coisa não vai sair dentro do script. Isso vai fazer parte, né? É. Eu acho que o que eu fico percebendo é um pouco, né? E aí também eu acredito que está muito dentro dessa coisa de fake news. Hoje tinha um rodando aí, né? De um cara chamando todo mundo para rua e de novo falando que a gente estava, né, dentro de uma grande armação política, e aí já mistura tudo, já bota todos os partidos políticos no meio. E que cruel, né? Eu comecei a ver, eu falei, não, eu não me recuso, assim, que nível de crueldade, né? Fazer isso na vida, com a vida das pessoas, né? Sim, e essa narrativa, isso é outro ponto da fake news que eu esqueci de mencionar, que é a teoria da conspiração. Isso. Essa é uma das principais, e ela não funcionava muito em saúde, ela funcionava para outras áreas, a política principalmente. Ah, é um domínio da Rússia, é um domínio da TV Globo, sempre teve uma coisa muito aliada à política, não à saúde. Daí agora a teoria da conspiração chegou na saúde. Tem gente dizendo que os médicos não querem dar cloroquina, por quê? Por qual motivo um médico, que se soubesse que a cloroquina funciona, não daria para o paciente? Ele nunca faria isso, Com certeza. né? Assim, é irreal. Então, tem essa, agora, a teoria da conspiração, de que o vírus veio da China para enfraquecer É. a hegemonia dos Estados Unidos. Isso está acontecendo. E aí as pessoas estão tentando se organizar dessa forma como se fosse um grande golpe. Só que é fechar os olhos, né? Olha quem tá com a gente, a Sandra tá com a gente. Você lembra da Sandra, que é lá do tabagismo aqui de São Paulo, da coordenadoria do tabagismo? Sim, olha Ela só. está falando contraditório isso, não se acredita no potencial da pandemia, mas acreditam na cloroquina para curar a doença, né? Que não acreditam. Sem dúvida, Sandra, eu acho. E é isso mesmo, né? A Gi escreveu ali um pouco para cima que ontem tinha uma seguidora dela desesperada querendo tomar a cloroquina. E aí acontece essa catástrofe. Outro dia eu estava num grupo, vendo um grupo de paciente, uma paciente de câncer de ovário que tem lúpus junto e que a cloroquina dela acabou e ela não consegue comprar. Pense É um bem, assim, absurdo, né? é um absurdo. O tamanho da confusão, né? As pessoas têm cloroquina armazenada em casa sem ter a doença. Não, eu no dia que começaram a falar da cloroquina, o Trump falou nos Estados Unidos, acho que o dia seguinte o Bolsonaro falou aqui no Brasil. Eu liguei para umas farmácias, coloquei no Google o nome de uma farmácia, falei, vou ligar para ver se tem. E aí, assim, todas as pessoas que a farmácia atendia falaram, não, já acabou. Não, aqui não tem mais. Ah, aqui tem, mas vem buscar logo. Então, assim, é Acho isso. As pessoas se desesperaram. E não é porque elas são más.
Elas só estão desesperadas. Algumas são más. Eu acho que tem algumas pessoas que elas disseminam as notícias ruins com más intenções, assim. Mas, em geral, a massa não faz por isso, assim. Ela faz porque ela quer se proteger, ela quer proteger a família dela, né? Uhum, uhum. Ah, até tem uma pergunta boa aqui. Eu não sei, eu acho que eu ainda não. Você está segura para responder isso? Ó, Natália, você acha que uma Não, pessoa que já tenha sido contaminada vai ficar imune? não. É assim, os médicos, eles estão dizendo que sim. Todos os que eu tenho entrevistado, as coisas que eu tenho lido, até nas coletivas do Ministério da Saúde, a ordem geral é que até agora não se tem notícia de que as pessoas vão ter uma reinfecção por coronavírus. Então, em tese, você tem uma vez, você está imune. Só que, é como eu disse desde sempre, assim, é tudo muito novo, a gente está apagando a língua o tempo todo com o coronavírus. Então, hoje, especificamente, essa é uma matéria lá da Coreia, dizendo que alguns cento e poucos, eu não lembro o número exato, de pacientes deram positivo depois de terem dado negativo o teste e terem tido a infecção. Então, assim, quer dizer que esses 100, o vírus voltou? Quer dizer que eles pegaram de novo? Ou quer dizer que eles não estavam tão curados assim? Ou pode ser que o teste tenha falhado? A gente não tem essa resposta ainda, mas em tese pegou uma vez, tá tranquilo. É. Acho que o Gleason está falando exatamente o que você falou, né? E sobre os casos noticiados de reincidência do Covid na É. Ásia, né? Se não há confirmações mesmo, né? Não, então, eles estão tentando estudar, não tem uma resposta objetiva. Ainda a gente não tem essa resposta objetiva, mas assim, se tivesse esse índice de reinfecção alto, a gente já está vendo muito mais casos do que a gente está vendo agora. Então, se são casos pontuais, podem ser situações pontuais. A gente está com 20 mil casos, é isso? No Brasil? Céu, deixa eu ver se eu tenho o número certinho aqui. Eu já nem sei mais de cor, mas acho que são 23 mil. Peraí, Está com 23 hoje? deixa E, eu e olhar o aqui. número que eles fazem a conta pensando isso tudo. 23.430 e 1.328 óbitos. E a conta que eles fazem é a questão de subnotificação, é vezes 8, é essa? É isso que você já ouviu falar ou mais? Hoje saiu uma matéria dizendo que são 12 vezes maior. Vezes 12. A Sandra está Mas o falando de Ministério não 23, fala né? desses números. É 23 mil, acho que a Sandra está falando É vinte e isso, três isso. mil casos, né? Eles não falam esse número de subnotificação no Ministério. Mas eu li hoje uma matéria que dizia que deveria multiplicar por 12. Mas, assim, são estudos epidemiológicos, a gente não tem como saber exatamente. É um pouco no escuro. Eu tenho uma amiga que mora na França e ela tá me contando, assim, eu brinco que eu tenho vários correspondentes internacionais, porque eu tenho uma que mora na França, outra que mora na Itália, outra duas nos Estados Unidos. Então, assim, eu vou entendendo o que está acontecendo em outras partes do mundo. Conheci uma menina que mora na China para entender o que está acontecendo lá também. Então, fui me armando, assim, de uma rede de pessoas para me contar o que está acontecendo. E aí ela disse que lá na França eles prorrogaram para até dia 11 de maio a quarentena deles. Então, assim, e aí eles preveem que depois disso eles vão começar a afrouxar, mas as aulas nas faculdades só voltam em setembro. Então, você vê o tempo disso tudo. E eles É. já estão há um mês fechados. Acho que saiu alguma coisa no New York Times ontem de escola em Nova York, escola pública em Nova York, setembro também, né? Sim, sim. Então, o mundo está se transformando, né? É muito difícil saber o quando que isso vai voltar. Tem opiniões variadas aqui, né? Falando da parada, da conversa, da live. Vamos É ver bem, bem, qual. bem desafiador tudo. Deixa eu pensar o que mais que eu tinha pensado aqui para você. Tinha uma pergunta que fizeram em acho que um dos grupos que a gente selecionou, que ela falava um pouco, não sei, acho que não acho que você tem que saber responder, mas ela perguntava dessa questão do quanto ela precisa de ajuda, ela é uma paciente mais frágil, e o que fazer com relação às ajudantes mesmo, né? As domésticas, essa questão dela, ela estava se questionando, ela falou, preciso de ajuda. Qual que pode ser uma medida aí de cuidado, né, para eu fazer com que ela venha em casa protegendo, né, e tomando alguns cuidados, né?
Fiquei Isso pensando, nunca foi muito claro, né? Assim, nunca teve uma orientação oficial de faça isso, não faça isso. Eu acho que foi muito de bom senso, assim. Algumas famílias se organizaram para aquelas que precisavam mesmo, né, dos cuidadores, de ajuda, de, né, de ajudante, de cozinheiro, sei lá, se não se fica acamado, as pessoas foram se organizando para isso. Eu acho assim, quem não precisa acabou dispensando, né? As pessoas estão se virando e cada um se protegendo na sua casa. Agora, se precisa, é todos aqueles cuidados, né? De perceber se você tem sintoma ou não, se o seu ajudante lá tem sintoma ou não, tomar cuidado com as roupas que vêm da rua, usar máscara, tomar cuidado com o contato muito próximo, se tiver que ter um contato muito próximo, usar as máscaras mais específicas, né? Então, assim, acho que foi meio que um protocolo do bom senso, nunca teve uma orientação oficial sobre isso. ó, a Rê tá perguntando aqui pra gente se os profissionais de saúde estão voltando ao trabalho depois de curados sem se reinfectarem. É uma pergunta? É. É, Sim, sim. Estão voltando. Eles aguardam, né? Eles têm prioridade no teste. Então, como eles estão na linha de frente, esses profissionais, sempre que tem uma suspeita, eles fazem o teste, o resultado deles passa na frente das outras pessoas. Ou não, né? E fica tudo na mesma fila dos pacientes graves e profissionais da saúde. E daí, se dá positivo, eles ficam afastados e depois eles voltam ao trabalho. Então, isso aconteceu até com médicos conhecidos, né? O Davi Wipe, o Calil. São médicos que ficaram doentes e que agora voltaram para a linha de frente, depois de isolamento. Então, em tese, eles não tiveram reinfecção e tá tudo bem, né? a Sandra está até contando uma coisa bem bacana aqui, que algumas pessoas têm ido até buscar as pessoas para evitar o transporte público. Porque, sem dúvida, acho que nessa hora, né, uma carona, né, um amigo, alguma coisa assim, sem dúvida nenhuma, a Rita falando aqui, sinal de que a imunização acontece, provavelmente, por conta dessa volta ao trabalho, né? Sim, e aí eles estão mais protegidos para essa segunda etapa, porque olha, não vai ser fácil ser profissional de saúde na linha de frente, né, Lu? Não, não vai. A gente também, outro dia eu estava conversando com um pediatra também, né? Porque o meu Ciso está bem armado aqui, dos meus Uhum, pequenininhos. sim. E ele é um pediatra ali do pronto-socorro do Einstein. Eles estão todos escalados, treinados, todo mundo preparadíssimo para. Eles são o segundo escalão, segundo. Sim, né? Tem a turma do primeiro, eles já estão todos preparados para segundo escalão e tem toda uma turma ali de cirurgião mais protegido, assim, sabe? Sim, e Tava se falando precisar, eles vão ser convocados, né? para todo mundo entrar na ativa ali para ir defender, protegendo e trocando um pouco, né, as pessoas ali, né? Sim, e preservar os mais velhos, né, com mais de 60 anos, tem isso também. Alguns hospitais estão fazendo esse esquema. Hoje o Ministério também falou sobre mandar médicos para Manaus, que eles já estão perto do sistema colapsar. Então, eles estão mandando médico e enfermeiro de outros estados. Como é que será que eles fazem isso? Não? Será que eles fazem algum tipo de contratação, acho, né? Eles Ah, fizeram um cadastro voluntário. tá. Eles abriram um site ali no site do Ministério, quem quisesse se voluntariar poderia se cadastrar. E daí começou hoje o recrutamento. Entendi, Então eles entendi. tiveram, eu não lembro o número exato, mas acho que tiveram, sei lá, mais de 2.000, 4.000, eu vou chutar o número, mas assim, eram bastante médicos se cadastraram. Isso então, isso para médico, porque de profissional de saúde eu vi. Então, para Não, mas médico também. eu acho que para médico e profissional de saúde, eu acho que era Ah, é tudo o o mesmo mesmo? Tá, cadastro. tá. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu Entendi. acho que sim. Então, assim, todo mundo entrou nesse pacote. Daí o ministro da Saúde até falou assim: olha, a gente não pretende convocar, mas se a gente tiver que convocar, a gente vai convocar. Tá, tá. O que que te preocupa? A gente vai ter que tomar cuidado que o Instagram acaba a nossa live do nada, né? Então, a gente, Então vamos tomar pelo cuidado. jeito, pelo jeito a gente vai embora aqui, umas 2 horas de papo. Mas o que que te preocupa? Olha, assim, eu me preocupo um pouco com as pessoas terem a informação certa e tomarem as decisões corretas. Então, assim, me preocupa um pouco com o rumo do governo, por exemplo, se ele resolver abrir tudo. Porque eu acho que existe uma tendência para relaxar o isolamento, aumentar, fazer o distanciamento social seletivo. E daí eu acho que isso, se não for muito bem organizado, pode ser muito grave.
Assim, eu não gravei, não falei nada sobre isso ainda, porque eu ainda estou tentando estudar muito bem esse assunto para poder falar com mais embasamento, assim, porque os boletins que foram publicados pelo Ministério da Saúde, eles não foram muito objetivos. Eles deixam tudo assim na mão dos gestores locais. Então, se você é um gestor de um município e você julga que você tem a estrutura, você pode relaxar o seu isolamento. Agora, sim, a gente sabe como é o Brasil, a gente sabe o tamanho do Brasil, a gente sabe da falta de infraestrutura. Então, como que você deixa isso assim aberto, entendeu? Então, assim, isso me preocupa do ponto de vista do país, assim, porque eu acho que pode ser maior aqui se a gente não tomar esse cuidado, não tiver esse olhar. Eu tenho sentido muito isso também, do Eu ia te quanto. perguntar, o que que te preocupa? Você falou que me preocupa, eu pensei muito no Brasil, na sociedade, mas eu me preocupo também com a minha família, eu me E preocupo com os meus avós, né? eu acho Meus avós estão isolados no interior, então eu me preocupo com tudo, assim. não, eu tô aqui, imagina, no interior a um quarteirão da minha mãe e a gente não pode se ver, né? Eu falo, ai, meu Né? Deus, né? Tendo que ver a avó e o vô pelo portão, pela janela, né? Completamente à distância, porque eu até conversei muito com eles. Eu falei, ó, eu vou para aí, mas a gente vai, né? Vamos ter que lidar bem aí com a tentação, porque a gente não vai se ver, né? Então, e a gente não sabe por quanto tempo, né? Então, mas eu super Não. concordo com você. Eu também fico muito preocupada, né? Com essas ondas, né? Ah, tem depressão por vai abrir, né? Não vai abrir. E é isso, né? A fala deles é cada um decide. Eu fico falando, então tá bom, que bom, a gente tá firme com o Dória aqui, né? Sim, Mas mas e o resto, e o né? resto? E o resto? É Exatamente. isso, esse cada um decide, fica muito assim, que o problema não é meu. Fiquem livres para abrir. Aí eu acho que isso pode dar um resultado negativo. E a gente não tem exemplos disso fora do Brasil. A Sandra tá falando alguma informação aqui, ó. São Paulo abrirá dia 15? Mas o quê? 15 de maio? Maio? Porque Porque senão seria depois de amanhã, né? e a gente tá, a princípio, tá definido que é 22, né? A Sandra trabalha na Secretaria da Saúde, né? Não sei se Então eles prorrogaram, talvez? ela tem alguma informação, né? Que a gente vai até dia 15 de maio, vamos ver como que vai estar até lá, né? Sim, sim. Tomara que seja antes. Acho que assim, se a gente tivesse teste para todo mundo, se a gente tivesse um sistema que super funcionasse, se tivesse vacina. Ah, não, é outra coisa, Seleção. graças a Deus, tá Tá. falando de A outra gente coisa. estava achando que era um furo, Sandra. Que susto. Que susto. 15 de abril, a seleção para contratação de profissionais de saúde. Muito bem, Sandra, obrigada. Obrigada. Não, Mas mas é isso. as minhas preocupações são essas também. Eu acho que a gente consiga ser muito responsável agora, né? E acho que é dessa responsabilidade mesmo, né? O objetivo dessa live com você, né? E que eu acho que nesse momento, como a gente está ansioso por informação boa, que traga a boa notícia, a gente fica muito exposto, muito frágil, né? Para cair nesse monte de armadilha que está rolando por aí, né? Então, acho que era esse realmente o grande objetivo com você, né? Para a gente aprender, também para apresentar você para todo mundo, quem não conhece ainda, né? Eu adorei, eu gostei muito de estar aqui. Eu acho que é importante mesmo a gente trocar e conversar e ter essa participação da turma para a gente ver o que está todo mundo sentindo. E eu tento muito isso, assim, até no meu Instagram, eu gosto muito dessa troca, de saber, né? Porque eu acho que todo mundo tem dia ruim e dia bom. Eu acho que eu não conheço ninguém que só teve dia bom desde essa quarentena ou desde o Covid-19, né? Sem Acho que é dúvida. normal e a gente precisa trocar e precisa se basear em informações. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com você, eu agradeço muito seu convite. Também. Que bom que deu certo. A gente tá, vamos de novo, Não, tal. vamos. Então você Não, tá deu me ajudando super a certo. inaugurar aí uma semana de lives. A gente tem a semana inteira de convidados super especiais. Vou Amanhã, assistir. amanhã a gente divulga os outros. Muito obrigada, Natália. De verdade, acho que dá pra gente combinar outras, né? Vamos, conte comigo. Conte Tá comigo. Muito bom. obrigada. Obrigada, gente, todo mundo que estava aqui. Fala para todo mundo. Depois eu marco aqui. Fala para Podem todo me mundo do seguir, seu canal. gente. Eu tô no Nath Cuminali, lá no Instagram. Aqui no Instagram, né? Instagram. Muito obrigada, então. Boa noite para você. Obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente, tá bom? Muitos Obrigada, conteúdos. gente.
Boa noite e vamos dormir cedo depois. Tchau. Tchau, Tchau. beijo.